Olá, seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vinda minha irmã. Estamos juntos mais uma vez. Para quem não me conhece, chamo Cleber Fernandes e hoje eu vou trazer para vocês 7 sinais que te mostram que você está se conectando com o Espírito Santo de Deus e trazendo um despertar espiritual para a sua vida. Mas antes disso, já deixa seu like que nos ajuda a abençoar cada dia mais irmãos. E se você não é inscrito no canal, já te convido a fazer parte dessa família. Se inscreve no botãozinho abaixo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu colocar no ar e te convido agora a passar a partir de hoje a andar comigo, amém? Então vamos ao vídeo. Quando você começa a se conectar com o Espírito de Deus que há em você, você passa por um despertar espiritual. E podemos comparar esse despertar espiritual com o nascimento de uma criança. A princípio, ela chora. Por quê? Porque ela não quer sair do conforto do ventre da mãe. O mundo parece muito assustador, a dor do parto, tudo isso traz desespero para ela. Depois ela entra numa fase de criança, e essa fase de criança passa para a fase de adolescência. Muitos não querem passar para a fase de adolescência, querem continuar como criança, recebendo os cuidados, os mimados do pai, da mãe. E na fase de adolescência, a gente se pega em um outro ciclo da nossa vida. Um ciclo de dúvida, incertezas, inseguranças. E muitas das vezes a gente se apega tanto a essa fase e não queremos passar para a fase de adulto. Mas para que podemos crescer e desenvolver, transformar a nossa mente, a nossa vida, amadurecer, precisamos entrar na fase de adulto, tomando assim a rédea da nossa vida, a responsabilidade de nossas escolhas em nossas mãos. O despertar espiritual que há em nós, quando nós conectamos com o Espírito de Deus, é semelhante à fase de adolescência de uma criança. Gera muita incerteza, gera muitas dúvidas, a gente começa a colocar na balança todas as crenças limitantes que foram introduzidas na gente, Deus da nossa fase de criança, Deus da nossa primeira infância. E a gente começa a tirar fora rótulos, imagens, tudo aquilo que foi colocado na gente. A gente começa a enxergar com outros olhos. E às vezes é muito difícil passar por essa fase. Assim como uma borboleta que sai do casulo e ela sente aquela dor da transformação, muitas vezes, ela quer voltar para o casulo e continuar rastejando com seus amigos. Mas isso não é possível. Do mesmo jeito, quando você passa por um despertar espiritual, quando você se conecta com o Espírito Santo de Deus que está em você, você não consegue mais voltar à sua origem. É como Einstein falou, quando a pessoa passa por uma transformação na sua mente, ela não consegue voltar mais no estado natural. Você não consegue mais regredir, você não consegue mais voltar, porque você começa a enxergar os seus defeitos, começa a enxergar o pecado, você começa a enxergar o mundo como ele é. Você entra numa fase que não tem como retroceder mais à fase original. E quando você passa por esse despertar espiritual, se conecta com o Espírito Santo de Deus, você passa a descobrir quem realmente você é e tudo aquilo que você pode fazer e alcançar em nome de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu algo muito interessante a respeito desse despertar espiritual, desse amadurecimento que a gente passa na vida da gente, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, 11. Vamos conferir qual é a mensagem que Deus deixou para nós nessa escritura. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Esse despertar espiritual, essa transformação que passamos, é algo que não tem como retroceder e voltar atrás. Às vezes podemos até tentar fugir daquilo que nossos olhos abriram, daquela forma que nós conseguimos enxergar agora, depois que nós despertamos. Mas é impossível retroceder, é impossível voltar para dentro do casulo e fingir que ainda continuamos cegos, depois que Deus tira as escamas dos nossos olhos, assim como Jesus Cristo fez com Paulo, que na época se chamava Saulo. E o primeiro sinal que você está se conectando com o Espírito Santo de Deus que há em você é que você começa a questionar tudo. Nessa fase, você começa a questionar tudo que você aprendeu,
a forma que Deus foi apresentado a você desde sua infância, todos os mitos, todas as crenças limitantes, tudo aquilo que rotulavam a sua vida, tudo aquilo que cercava a sua vida, você começa a trazer tudo isso à luz das Escrituras. Você começa a buscar uma resposta para Deus. Você começa a buscar uma resposta em tudo. E isso às vezes não é muito agradável. Por quê? Porque quando estamos cegos, às vezes é confortante. Porque quando nós despertamos e começamos a questionar, a gente começa a olhar para nós mesmos e enxergar aquilo que está errado em nossas vidas. E entender que nós temos que passar, por essa transformação, por essa mudança na nossa vida. Por isso que Jesus Cristo afirmou: vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Só que nessa nova fase que você está entrando na sua vida agora, você começa a questionar tudo, toda a sua criação, toda a sua origem, mas você também não precisa compartilhar com todo mundo aquilo que você está questionando, porque nem todos vão entender e muitos às vezes vão julgar você, porque eles não estão às vezes no mesmo nível espiritual que você está entrando. E quando você começa a se questionar, a cultura, a questionar aquilo que foi implementado, as crenças limitantes que foram implementadas em você, que às vezes está arraigado à sua família, ela começa a se levantar contra você. Então quando você começa a entrar nesse período, se questiona, se ajoelha nos pés de Deus, pede para Ele a direção certa para seguir, e começa a se questionar através das Escrituras, e começa a se perguntar qual realmente é o caminho. Quando eu me peguei me questionando na minha caminhada, mesmo às vezes eu estando já na igreja, mesmo às vezes estando buscando a Deus, mas quando eu comecei a me conectar verdadeiramente, porque muitas vezes você vai para a igreja, você vai passar por um processo de conversão, mas você ainda não se conectou verdadeiramente com o Espírito Santo. Você ainda não passou por esse despertar espiritual na sua vida. E quando eu me peguei passando por esse despertar espiritual, eu peguei me questionando muitas coisas que eu fazia de errado, mas eu deixava acobertado, eu achava que estava certo aquilo que eu fazia, mas eu entendi que muitas coisas que eu fazia estavam aqui me distanciando de Deus, estavam me separando de Deus, e às vezes a gente sentia aquela solidão, a gente sentia como se Deus estivesse virando as costas para a gente, como se a gente estivesse distante dele, ou seja, como se ele estivesse se afastando de nós, e ao contrário, eram os meus pecados, os meus erros que estavam me afastando dele, que estavam me levando para longe dele. Ele continuava do mesmo jeito, de braços abertos, me esperando o tempo todo. E quando eu entendi isso, que eram os meus atos que me separavam dele, eu comecei a repensar tudo aquilo que eu entendia sobre servir a Deus, tudo aquilo que eu entendia sobre buscar a Deus, sobre a palavra, e comecei a buscar nas Escrituras o que realmente importava para Jesus Cristo. Quando eu busquei a resposta para Deus, Ele me apontou o seu Filho, Jesus Cristo, e o amor que Ele tinha para as pessoas, a vontade que Ele tinha de salvar todo mundo. E quando eu entendi isso, eu comecei a buscar esse amor para a minha vida. Eu comecei a seguir os passos de Jesus Cristo. Eu comecei a me transformar, o meu coração, e a me moldar como um pequeno Cristo, ou seja, um cristão. E isso fez total diferença na minha vida cristã e na minha caminhada da fé. O segundo sinal que você vai ver na sua vida, que você está se conectando com o Espírito de Deus, que está passando por um despertar espiritual, é que você vai se pegar se questionando qual é o seu propósito na vida. Por que você nasceu? Por que você foi chamado? Por que você está em determinado emprego, em determinado lugar? Por que você vive em determinada comunidade? Por que você existe? Por que você nasceu? Já se pegou fazendo esse tipo de questionamento? Por que eu nasci nessa família? Por que eu vivo nesse estado? Para qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido da minha vida aqui na Terra? O filósofo Sócrates, ele faz uma afirmação, que nós viemos a esse mundo para nos conhecer. Isso não está totalmente errado, porque Deus quer que a gente se conheça. Deus quer que a gente conheça a origem dele. Que Deus nos criou, Ele fez nós. Em Gênesis 1:26 fala que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança.
e nos colocou aqui para governar sobre a terra. E Jesus Cristo, ele veio e mostrou os passos que a gente deve seguir. Deus quer que a gente entenda da onde a gente veio, aonde a gente está e para onde a gente vai. A gente pertence ao reino. Ele quer que a gente nos conheça, que a gente entenda que a partir do sacrifício de Jesus Cristo, a gente se tornou o quê? Filho do Pai, filho de adoção. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso em Efésios 2, capítulo 10. Fala assim: somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticamos. Então Deus quer que a gente faça boas obras, a gente quer que faça obras agradáveis, Deus quer que a gente tenha compaixão dos nossos irmãos, Deus quer que a gente siga os passos de Jesus Cristo, que o amor seja o centro do nosso propósito, que tudo aquilo que envolva amor, tudo aquilo que envolva ajudar o próximo, tudo aquilo que nos leva a um outro nível espiritual e mansidão, de paz e de alegria, que esteja embutido nesse propósito. Essa passagem nos mostra que nós viemos de Deus. Ele nos criou, Ele nos projetou, Ele nos preparou e Ele tem um plano bom e agradável para a nossa vida, que nós vamos alcançar no sangue de Jesus Cristo, seguindo os passos de Jesus Cristo para a nossa vida. E através do nome de Jesus Cristo, a gente vai fazer grandes obras para o nome e a honra dele. Amém? O terceiro sinal que você se está se conectando ao Espírito Santo de Deus e se despertando espiritualmente é que você se torna mais livre. Ou seja, a partir desse momento, você não sente mais aquela necessidade de ser aceito pelas pessoas, de se encaixar em determinado grupo, para que as pessoas possam te aceitar. Porque você entende que você já é livre em Jesus Cristo, que você já é aceito, que você é escolhido por Deus e que você não precisa provar nada para ninguém, porque aquele que já te qualificou, ele já te aprovou, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Cristo nos libertou para que possamos viver em liberdade. Às vezes no começo esse processo ele não é fácil, porque você vai entender que você estava às vezes preso, acorrentado a pessoas, a grupos, a crenças limitantes, e quando você começa esse processo, você vai viver um processo de se libertar. E quando você vai se libertar, algumas pessoas automaticamente vão sair da sua vida. No começo às vezes é doloroso, mas você vai entender que para que isso possa ocorrer, para que você possa ser realmente livre, certas pessoas não vão caber nesse espaço de liberdade em Cristo Jesus que você vai viver. Mas não é você que vai tirar elas da sua vida. No decorrer do processo, automaticamente, elas vão se afastar de você, porque elas não vão entender e não vão aceitar o espírito de liberdade em Cristo Jesus que você está vivendo. Mas para que isso não machuque as pessoas, seja paciencioso, ore bastante, peça para Deus te dar um coração que tenha paciência com as pessoas, porque a princípio as pessoas mais próximas a você não vão entender essa mudança radical que você está passando pela sua vida e vão te julgar, vão te acusar, mas fica firme, fixado os olhos sempre em Jesus Cristo, que você vai conseguir passar por essa fase. O quarto sinal que você está se conectando com o Espírito Santo de Deus e se despertando espiritualmente é que as suas amizades elas começam a mudar. Quando você entra nesse ciclo, nessa passagem, você começa a ficar às vezes um pouco assustado, porque essa mudança começa a trazer desconforto, talvez até medo e a princípio um sentimento até de solidão. Mas quando você entende que Deus está no controle, Deus no momento que você colocou sua vida nas mãos dele, você entende que certas pessoas vão ter que sair da sua vida. Pessoas que não entendem e que não participam dos mesmos princípios que você começa a participar. Pessoas que não guardam, que não caminham no mesmo princípio que você caminha. E às vezes uma amizade que não cabe mais no seu ciclo de amizade. Às vezes até mesmo um relacionamento, um namoro. E muitas das vezes a pessoa vai te colocar na parede e pedir para você escolher entre ela e seguir a Jesus Cristo, entre ela e a sua fé. E nessa hora você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. E para que você continue nesse despertar espiritual, para que você continue se transformando a sua mente, o seu coração, o seu espírito, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Que nem que seja naquele momento que você está vivendo,
certas pessoas não vão caber mais na sua vida. Mas não se preocupe, você não ficará só. Deus está no controle de tudo e Ele vai colocar novas pessoas, novas amizades, e aquelas pessoas que são para permanecer de fato na sua vida, Deus vai transformar elas, Deus vai transformar o coração dela. E muitas das vezes Ele vai usar você como exemplo para tocar no coração delas. Porque não somos nós que convencemos a pessoa do pecado, não somos nós que fazemos as pessoas mudar, mas é o Espírito Santo de Deus que convence elas do pecado e que fazem elas fazerem uma mudança de rota na sua vida e se despertarem espiritualmente e se conectarem com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, em Salmos 1, do 1 ao 3, nos traz a seguinte mensagem: como é feliz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Deus não quer que você vire a cara para as pessoas e simplesmente esnobe elas, mas Deus quer, na verdade, que você siga os passos de Jesus Cristo, que andava com os pecadores, mas não se contaminavam por eles. Então você pode sim ouvir eles, às vezes sentar com eles, entender eles e olhar para eles com um olhar de compaixão e não julgar eles, não julgar os seus pecados, mas apresentar em oração a Deus o nome de cada uma dessas pessoas e entender que assim como eles, você também está passando por um processo. Às vezes você está num nível acima um pouco, mas também está passando por um processo. Porque enquanto que nós estivermos aqui na terra, sempre vamos ser pecadores e sempre vamos precisar da misericórdia e a compaixão de Jesus Cristo. O quinto sinal que você está se conectando com o Espírito Santo de Deus e se despertando espiritualmente é que você passa a dar mais valor às coisas espirituais do que às coisas materiais. Pois todo mundo quer ter uma vida melhor, todo mundo quer ter uma grande casa, uma casa bonita, todo mundo quer ter condição de comprar aquilo que deseja para você, para sua esposa, para seus filhos, para as pessoas que amam. Todo mundo tem vontade de comprar uma bolsa nova, um sapato novo, um carro novo. Mas quando você passa por esse despertar espiritual, quando você se conecta verdadeiramente com o Espírito Santo do fundo da sua alma, você começa a entender que existe algo mais valioso com isso. Não que você não vai evoluir, se transformar e prosperar financeiramente. É certo sim você querer isso para a sua vida, mas você nunca vai colocar isso acima das coisas de Deus. Você nunca vai colocar isso acima do amor por Deus e pelo seu próximo. Pois se você entende que o Espírito Santo que há em você é muito mais importante, buscar a espiritualidade, buscar se conectar cada dia mais com Deus, buscar estar em comunhão cada dia mais com Deus, é muito mais importante do que ganhar toda a terra e perder os céus. Porque o nosso reino não é essa terra. O nosso reino é reinar junto com Jesus Cristo. Amém? O sexto sinal que você está se conectando com o Espírito Santo e se despertando espiritualmente, você vai começar a sentir um confronto sentimental. Os seus sentimentos vão começar a variar. Porque você vai começar a olhar para você e vai descobrir várias coisas que você não vai achar digno de estar andando com Jesus Cristo. Você vai começar a olhar para você e não vai se achar digno de estar fazendo a obra de Deus, às vezes, de estar levando a palavra de Deus, de estar em comunhão com os irmãos. Porque quando a luz de Deus é refletida na sua vida, o primeiro princípio, o primeiro sinal, quando você se conecta com o Espírito Santo de verdade, o primeiro sinal é você se entristecer. Porque você vai se entristecer o seu coração, porque você vai entender que você estava numa avenida totalmente contramão, contra aquilo que Deus estava pregando, ou contra aquilo que Jesus Cristo trouxe na terra. E você se entristece, você se sente triste. Mas ao mesmo tempo, você vai lembrar do amor de Deus, o preço que Jesus Cristo pagou por você na cruz, o sacrifício que Jesus Cristo teve que passar
para que você possa se conectar verdadeiramente com o Espírito Santo de Deus. O sacrifício da cruz de Jesus Cristo, o amor que Ele teve por cada um de nós e o amor que Ele tem por você em especial. E nesse momento o seu coração vai se alegrar. E você vai entender que mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, mesmo não se achando digno, Jesus Cristo te escolheu. Jesus Cristo escolheu amar você. Jesus Cristo escolheu dar a sua vida por você em vez de continuar na glória, reinando junto do Pai. Ele se fez homem, morreu para que você vivesse. E essa flutuação de sentimentos entre tristeza e alegria é um sinal que você entende que havia um velho homem e que a partir de agora precisa de existir uma nova criatura transformada e moldada do sangue de Jesus Cristo. Amém? O sétimo sinal que você está se conectando verdadeiramente com o Espírito Santo e passando por um despertar espiritual é que você começa a ter mais compaixão. Você começa a ter mais compaixão pela dor do seu próximo. Você começa a ter compaixão pelo sofrimento do próximo. Você começa a ter compaixão pela a dor daqueles que ainda não encontraram verdadeiramente Jesus Cristo. Quando você começa a amadurecer espiritualmente, você começa a enxergar as pessoas e tudo aquilo que Deus criou com outros olhos. Você começa a colocar em outra posição e você começa a olhar para as pessoas com um olhar de compaixão. Nesse momento da sua vida, você não vai se conformar mais com a injustiça que há nesse mundo e vai começar a olhar para as pessoas com respeito e começar a tratar elas de uma forma totalmente diferente que o mundo vem tratando. E você vai começar a se levantar, não só para lutar por essas pessoas, mas para levantar e levar a bandeira de Jesus Cristo e levar a mensagem e o amor de Jesus Cristo a todas aquelas pessoas que estão sedentas e sofrendo. E você vai querer se desenvolver os dons espirituais que Deus te entregou na sua vida, para que você possa usar para curar, para transformar, para evangelizar, para ministrar a palavra, para mostrar o caminho que você um dia passou até encontrar Jesus Cristo. E nesse momento você vai começar a fazer algo a mais que as pessoas no normal, no geral, fazem, porque você não vai se conformar. E isso é muito bom, porque é um sinal que Jesus Cristo está presente na sua vida e que você começou a entender o propósito que Ele tem para você. Amém, meus irmãos? Chegamos mais no final de mais um vídeo. Espero que vocês estejam gostado. E se você gostou, compartilhe com aquelas pessoas que você conhece, que estão começando uma caminhada com Deus. E deixe o seu comentário, falando de onde você está vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo, falando qual é a sua cidade, falando se você está passando por esse período ou se você já passou e como foi que você conseguiu superar essa fase de transformação, essa fase de despertar espiritual na sua vida, que eu vou ler e vou responder cada comentário com muito carinho. Eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.